Capítulo 1110, o assunto mais agravante do mundo. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho vendo Bai Mingyu parecer um pedaço de carne podre na frente de Li Ming. Todos os anciãos presentes ficaram atordoados, as sobrancelhas se erguendo. Eles já podiam estimar o que havia realmente acontecido. Li Ming e Shui Tong foram emboscados pela Montanha da Alma e estilhaçada pelo clã do Osso Oculto em um poço secreto de mineração. Então, Li Ming suspeitou que alguém os havia traído e eles obtiveram informações sobre quem havia feito isso a partir de um artista marcial inimigo que eles capturaram. O inimigo revelou então que era Bai Mingyu. Obviamente, Li Ming não conseguiu obter nenhuma evidência real desse inimigo. Somente depois de procurar na alma de Bai Mingyu, a verdade completa seria conhecida. É claro que um tipo de movimento tirânico e cruel, como a técnica de busca da alma, poderia destruir o mar espiritual de uma pessoa. Era impossível utilizar duas vezes, logo Li Ming não examinou a alma de Bai Mingyu. Sem procurar na alma de Bai Mingyu, Li Ming não teria a certeza absoluta de que ele era o traidor. Nesta situação, ele ainda havia espancado Bai Mingyu até tal estado e então o levou para o Palácio Sereno à beira da morte, pedindo a outros que examinassem sua alma neste local. Este método fez com que os anciãos se sentissem um pouco indispostos. Bai Mingyu ainda era um discípulo da Ilha Serena, no entanto, ele havia sido morto por Li Ming sem que ele possuísse nenhuma evidência real. Este pirralho é muito sádico. Verdadeiramente vicioso. Com seu talento e seu caráter, será inacreditável quando ele crescer. Ele será um demônio mesmo entre aqueles cultivadores dos reinos demoníacos. Esquecendo-se da crueldade de Li Ming, apenas sua força era suficiente para todos os anciãos sentirem algum medo. Bai Mingyu era um gênio que poderia escapar do cerco de vários artistas marciais no nível avançado do Reino Mar Divino juntos, mas ele ainda foi capturado vivo e deixado nesse estado por Li Ming. Esta diferença clara entre suas forças foi vista por todos aqui. Li Ming, ele se baseou apenas nas palavras de alguns discípulos do clã do Osso Oculto para matar Bai Mingyu. Se eu fosse o ancião Bai, também ficaria com raiva. De fato. Este menino veio para minha Ilha Serena pela árvore frutífera das 10 rupturas do Dao para começar. Ele precisa da nossa ajuda e, no entanto, ele ousa ser tão arrogante. Todos os anciãos usaram transmissões de som de verdadeira essência para discutir isso. Li Ming tinha vindo à sua Ilha Serena para levar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, mas agora ele havia matado Bai Mingyu. Isso fez com que todos os anciãos presentes criassem um conceito ruim sobre Li Ming. Li Ming, então foi o que aconteceu. Você não tem provas reais e ainda assim atacou Bai Mingyu. Apenas quem te deu essa autoridade? Onde está o ancião disciplinar? Gritou baixo e furioso e logo após um homem alto e de pele negra levantou-se de outro pico da montanha. Ancião Bai, seu subordinado está aqui. A voz dessa pessoa parecia não ter nenhuma emoção. Ele tinha um olhar imparcial e impassível. Ele era o ancião disciplinar da Ilha Serena. Li Ming matou um discípulo direto sem permissão em uma situação na qual ele não tinha nenhuma evidência tangível. De acordo com as leis da Ilha Serena, qual é a punição para tal crime? Relatando ao ancião Bai, de acordo com as leis de punição da Ilha Serena, matar um discípulo direto é igual à pena de morte. Ou ter o seu cultivo para as artes marciais eliminado e ser reduzido a um reles mortal. Ah! Bom! Bendito! Bai Shi riu, sua voz ecoando por todo o espaço do Palácio Sereno. Ele maliciosamente olhou para Li Ming. Você ouviu isso? Eu posso examinar a alma de Bai Mingyu, mas primeiro devo seguir as leis de punição da seita e eliminar todo o seu cultivo para as artes marciais. Você certamente se sentirá aliviado por eu permitir que você continue com sua vida, para que você possa morrer após eu examinar os resultados da busca da alma. Xiao Aotian, você ouviu as palavras do ancião disciplinar. Você disse que na frente das leis da seita, todos são iguais. Você é o mestre da ilha, então como você poderia desprezar as leis de sua própria seita? Você sabe mesmo o que está fazendo. Você está protegendo uma pessoa de fora que matou um gênio excepcional da sua própria seita. É incrível que alguém como você seja o mestre da ilha.
Apenas que tipo de homem poderoso como Bai Shi poderia ser arrastado pelo nariz por Júnior como Lin Ming? Mesmo que ele estivesse disposto a usar a técnica de busca da alma para verificar a inocência de sua própria família, ele ainda não aceitaria obedientemente os planos de Lin Ming. Caso contrário, que tipo de reputação ainda lhe restaria? Em frente a Xiao Aotian, que estava protegendo Lin Ming, Bai Shi lançou o desafio. De fato, Xiao Aotian franziu a testa. Nesse caso, havia muita pressão sobre ele por ainda proteger Lin Ming. Neste momento, o grande ancião Xiao Aogan se levantou. Ele sorriu e disse: Mestre da ilha, o que o ancião Bai diz é razoável e verdade. Mesmo se você conduzir uma busca de alma, você deve lidar com Lin Ming primeiro. Mas mestre da ilha Xiao, parece que você está propositadamente favorecendo Lin Ming. Você é um mestre da ilha e, ainda assim, desconsidera seus próprios discípulos para ajudar um estranho, sem hesitar em usar as formações de matriz do Palácio Serenó para confrontar o ancião Bai. Apenas que tipo de lógica é essa? Xiao Aogan era da família Xiao. No entanto, a razão pela qual ele se tornou o grande ancião foi que ele havia sido derrotado por Xiao Aotian na luta para se tornar o mestre da ilha, e esta era a razão para ele apoiar seu próprio mestre, Bai Shi. As relações entre ele e Xiao Aotian nunca foram boas. Na Ilha Serena, o status de um grande ancião ficava apenas abaixo dos anciãos superiores e do mestre da ilha. Logo, foi por isso que Xiao Aogan esperou por um momento adequado para falar. Não apenas isso, mas também havia vários anciãos presentes que não estavam muito satisfeitos com os métodos de Lin Ming. Eles começaram a se levantar e dizer: o grande ancião está certo. Devemos lidar conforme as regras da seita primeiro. Caso contrário, se alguém tentar imitar Lin Ming no futuro e matar qualquer discípulo que eles suspeitem, pedindo depois para procurarem suas almas, tudo cairia no caos. Xiao Aotian respirou fundo, sentindo como se tivesse saltado sobre o tigre e não pudesse mais recuar. E nesse momento, Lin Ming começou a falar por baixo da barreira de energia que Xiao Aotian havia criado. Você quer acabar com todo o meu cultivo para as artes marciais? Que interessante. Você diz que eu não sou um discípulo da sua ilha Serena e ainda assim você quer lidar comigo de acordo com as regras da sua seita? Pode ser que só porque a sua família Bai quer me matar, eu deveria esticar meu pescoço e deixar você fazer isso, mas se eu matar Bai Mijio, você quer que eu seja tratado pelas regras da sua seita e ainda eliminar todo o meu cultivo para as artes marciais? Que forte senso de justiça você tem! Bai Shi riu ao ouvir a resposta de Lin Ming, porque eu uso as regras da minha ilha Serena para lidar com você. Você ainda precisa perguntar isso. É porque eu sou mais forte que você e porque meu cultivo é mais alto que o seu. Aos meus olhos, porque deveria considerá-lo. Se eu matar você, isso não é diferente de dilacerar uma galinha ou abater um cachorro. Com apenas um único pensamento eu posso te matar e quem aqui pode me parar? Você acha que pode resistir mesmo se não esticar o pescoço? Seja a vida de Bai Mijio ou a reputação de minha família Bai, ambas são milhares e dezenas de milhares de vezes mais preciosas do que sua vida. Agora que você matou Bai Mijio, eu não me importo com o motivo, mas você será enterrado junto com ele. Você quer falar de lógica comigo? Isso é simplesmente ridículo. Quanto você acha que vale? Você realmente acha que tem a força para discutir alguma coisa comigo? Conforme Bai Shi falava, ele começou a caminhar em direção a Lin Ming. Ishu e Tong Xiao Shuijun ficaram ambas assustadas. Quanto a Xiao Aotian, ele franziu a testa profundamente. Neste momento, a situação já havia saído de seu controle. Senhor Mu! Senhor Mu! Xiao Aotian gritou em seu interior. Então, um suspiro ressoou no vazio, seguido por uma leve flutuação no espaço do Palácio Serenô. Quem é esse? Bai Shi ficou subitamente chocado. Ele imediatamente se virou, seus olhos se arregalando até o limite. Ele assistiu pasmo conforme o espaço na frente dele se distorcia e uma mulher vestida de branco surgia do nada. Ela estava sentada no vazio, seu corpo flutuando em cima de panos de seda. Todo o seu ser exalava uma aura elegante e convincente. Seu rosto estava oculto por uma luz fraca, fazendo com que ninguém conseguisse distinguir sua aparência.
Ela não veio de fora, mas esteve aqui o tempo todo. Ela havia se escondido no espaço, observando este conselho de anciãos. Mas ninguém conseguiu descobri-la. Isso é ponto. Baishi deu um passo para trás. Ele podia sentir uma pressão terrível desta mulher. Sua força era insondável. Ela era absolutamente uma personagem no reino Lorde Sagrado e ela também era mais poderosa do que qualquer Lorde Sagrado que Baishi já tinha visto antes. Quanto ao quão formidável ela era, Baishi não tinha como saber. Quanto ao próprio Baishi, embora ele fosse a potência mais forte da Ilha Serena, ele mal podia ser considerado uma potência do reino Lorde Sagrado e mesmo assim ele era o mais fraco entre todos eles. Não foi apenas Baishi, mas todos os anciãos presentes ficaram estupefatos. Esta mulher misteriosa estava realmente se escondendo no Palácio Sereno a uma curta distância deles e ainda assim nenhum deles descobriu. Apenas a partir disso podia-se imaginar quão grande era a sua força. Você, quem é você? Sem saber por que, Baishi foi capaz de sentir uma aura familiar desta mulher na frente dele. No entanto, ele não conseguiu identificar exatamente onde a havia encontrado antes. Essa mulher vestida de branco era Mu Shuitia. Ela se levantou sua grinalda de seda, sua aparência ainda coberta por uma luz fraca, não permitindo que ninguém a reconhecesse. Ela naturalmente não poderia expor sua aparência diante dessas pessoas. Afinal, ela tinha que ter cuidado com o maior inimigo jurado de sua terra natal, Xiao Mingzi. Eu originalmente não queria aparecer na frente de todos vocês. Mas como alguns assuntos ainda não estão concluídos e, na verdade, existem alguns que se consideram tão íntegros e infalíveis, tive que aparecer de repente por causa de uma questão tão pequena. Bem, antes de mais nada, procure primeiro na alma dele. Mu Shuitia instruiu calmamente. De todas as figuras de alto nível da Ilha Serena presentes, apenas Xiao Aotian conhecia ela. Mesmo assim, seus comandos eram impossíveis de violar. As pálpebras de Baishi se arregalaram. Diante da pressão aterrorizante dessa mulher, ele cerrou os punhos e disse, menor importância. Procurar na sua alma. Você acha que só porque você diz para procurar na alma dele, vamos procurar a alma dele? Apenas quem é você? Este é o território da minha Ilha Serena e ainda assim você entrou aqui. O que lhe dá o direito de nos dar ordens? Se não fosse pela aura horripilante de Mu Shuitia, Baishi já a teria atacado. Mu Shuitia virou a cabeça e olhou para Baishi, sua visão penetrante e perigosa. Ela, de forma lenta e pausada, disse, por que posso lhe dar ordens? Você ainda precisa perguntar isso. É porque eu sou mais forte que você, é porque meu cultivo é mais alto que o seu. Aos meus olhos, porque deveria considerá-lo. Se eu matar você, isso não é diferente de dilacerar uma galinha ou abater um cachorro. Com apenas um único pensamento eu posso te matar e quem aqui pode me parar? Você acha que pode resistir mesmo que não queira seguir meu comando? A aura de Mu Shuitia se elevou repentinamente. As palavras que Baishi disse a Li Ming há pouco tempo atrás retornaram rapidamente como uma bofetada em seu rosto, fazendo com que sua pele se contorcesse. Você. Baishi tremeu de raiva. Uma das questões mais dolorosas deste mundo era ter as próprias palavras usadas contra você e também não ter como refutá-las. Há pouco tempo, ele ridicularizou implacavelmente Li Ming, mas agora os papéis mudaram e ele foi aquele a ser ridicularizado. As palavras das quais ele tanto se orgulhava fizeram com que seu rosto inchasse devido à vergonha. Em particular, ele estava sendo ridicularizado sob os olhos de muitos juniores e anciãos da Ilha Serena. Baishi mordeu os lábios e cerrou os punhos, cravando as unhas na carne da palma de suas mãos. Ele estava pensando em atacar Mu Shuitia agora. Porém, estimando isto, ele soube que as chances dele vencer eram inacreditavelmente pequenas. Agora procure na alma dele. Quanto a você, Baishi, se você quer ser aquele que fará isso, é com você. Mu Shuitia disse friamente. Sob a supressão da força absoluta, ninguém se atreveu a refutar.